E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu tô aqui pra falar como foi que eu passei em medicina. Eu estudei 4 meses pra passar em medicina, ou 3 meses e pouco, quase 4 meses, num cursinho aqui da minha cidade mesmo. E como eu estudava? Eu assistia a aula normal, a aula no cursinho, e eu prestava muita atenção, sério, eu prestava muita atenção. No começo, eu fazia anotações na apostila, tipo com post-it, assim, do ladinho da aula. Só que daí eu comecei a perceber que às vezes o professor não seguia certinho a apostila e eu ficava meio confusa, me perdia, principalmente em história, que era meio mais desorganizada assim a apostila. Então eu comecei a fazer minhas próprias anotações no caderno. Então eu anotava tudo que o professor falava. Eu vou até pegar meu caderno pra mostrar pra vocês. Essa daqui foi a apostila que eu usei. É do Positivo, não tô fazendo propaganda, tá, gente? Até porque eu não achava ela tão boa assim. Mas eu gostava, só que depende da matéria, eu gostava, dependendo... Não. E essa daqui é a 3, eu tive a 1, a 2, a 3 e a 4. Mas a 4 a gente não terminou, eu acho. Enfim, eu vou abrir aqui em biologia, por exemplo. Eu prestava muita atenção na aula, como eu disse. Fazia anotação no caderno, então, por exemplo, esse aqui é o meu caderno que eu usava. Comprei o mais barato que tinha na loja. Eu pegava e fazia anotação, por exemplo, aqui é genética. Fazia anotação no caderno. Isso aqui eu fazia na aula mesmo, tá, gente? Tem gente que escreve na aula, a lápis, né? Aí depois vai lá e faz tudo a caneta em casa, só que eu não tinha tempo pra isso. E, enfim, então eu fazia tudo isso na aula mesmo. Aí, por exemplo, probabilidade, aí eu escrevia certinho durante a aula. Durante o professor tava falando, eu tava anotando, fazendo essas anotações. E aí, depois disso, eu chegava em casa, lia a matéria da aula e ia fazer os exercícios. Eu fazia numa folhinha separada, porque eu não tinha muito espaço aqui. Fazia todos os exercícios da aula, eu nunca deixava um sem fazer. E aí eu também fazia, às vezes, resumo assim, folha sulfite, ó. Ah, não, isso daqui é de revisão. Por exemplo, isso aqui, ó. Eu fazia mais ou menos assim. E também, no final do cursinho, eu comecei a fazer fichas de algumas matérias que eu tinha mais dificuldade. Eu coloquei toda a matéria. Por exemplo, química, eu fiz várias fichas com toda a matéria de química de um professor, porque tinha umas 5 frentes. E aí eu fiz de umas 3 frentes. E aí eu fazia fichinhas assim, ó. E aí ficou muito mais fácil de eu visualizar tudo que ia cair no vestibular, entendeu? Quer dizer, que provavelmente ia cair no vestibular. Daí, às vezes, eu já tinha post-it pronto, então não precisava escrever aquela matéria de novo, eu só colocava aqui. Eu não estudava tudo de um mesmo jeito, cada matéria eu fazia de um jeito. Então, enfim, agora como eu me organizava no cursinho. Eu usei essa agendinha aqui, ela é da Tilibra, eu acho. Minha amiga que me deu essa agendinha, Sara, beijo, Sara. E eu usei, tipo, o ano inteiro. Quer dizer, o ano inteiro não, né? Até agora. que a gente tá no meio do ano. Mas no começo, eu anotava, fazia anotação e pintava tudo da mesma cor. Depois eu comecei a separar cada dia. Eu pintava de uma cor. E isso facilitou a minha vida, porque eu conseguia visualizar cada dia certinho se eu fui produtiva, né? Como foi meu rendimento. Então, por exemplo, vou mostrar um dia pra vocês. E aqui, ó, tem um calendário do mês inteiro. E aí eu fazia pequenas anotações quando tinha feriado, quando tinha... Enfim, esse mês foi do vestibular, então marquei, ó, vestibular primeira fase, vestibular segunda fase. Principalmente pra quem tem vários vestibulares, pra quem faz vários, que no caso eu só fiz um, mas pra quem faz vários é muito bom ter um calendário assim do mês inteiro pra você anotar todos os vestibulares que você vai ter. Então, por exemplo, aqui, ó, esse foi o mês de maio. E aí, cada dia eu anotava todas as matérias que eu tive, todo o conteúdo, cada aula, porque quando eu chegasse em casa, eu ia fazer aquela matéria e ia pintar se eu fiz os exercícios, que era isso que eu fazia quando chegava em casa. Lia a teoria, pintava se eu tivesse feito os exercícios. Aqui, por exemplo, eu anotei na quarta-feira, foi feriado, eu não fiz nada, tipo, não estudei. Então, eu tinha bastante tempo livre pra mim também. Principalmente no domingo, eu quase não fazia nada domingo. E as de verde eram as aulas importantes, que eu considerava importante. Então eu grifava de verde pra eu dar mais ênfase naquela aula depois. E aí, quando foi chegando perto do vestibular, eu comecei a anotar num post-it as revisões que eu tinha que fazer.
Depois eu mudei o post-it, não continuei aqui, por isso que tá tudo sem pintar, né? Aí eu comecei a anotar aqui, ó. Aí aqui tem, cada professor tem um nome, né? Então eu anotava todos os nomes dos professores e quando eu tivesse feito tudo dele, revisado tudo, eu dava um check. E foi assim que eu me organizei no cursinho, foi muito bom. Eu sempre fui muito organizada, então acho que por isso que me ajudou muito também a passar mais rápido no vestibular. E eu aconselho muito vocês a terem essa organização. Foi isso o meu jeito de me organizar e de como eu passei. Então, desculpem pelas mudanças aleatórias no meu cabelo, mas eu não sei lidar direito com a minha aparência nos vídeos, não sei porquê. Quando eu entrei no cursinho, eu vi que eu precisava estudar todos os dias, pegar a matéria do dia e estudar todos os dias, porque senão eu não ia dar conta de passar no vestibular. Então, gente, eu estudei, mas assim, estudei muito. Tinha dia que eu pegava e que eu via que eu tava muito cansada, porque o meu cursinho era integral, ia das 7 da manhã até as 6. E nesse período, eu dava tudo de mim. E eu realmente prestava muita atenção na aula. Quando eu chegava em casa, eu tava podre de cansada. Quando eu chegava às 6 horas do cursinho, às vezes eu dormia, mas eu não chegava exatamente 6 horas. Chegava às 6h30, ia até eu comer, tomar banho, 7h30. Eu ia dormir lá pras 8 horas. Eu dormia das 8. Às vezes eu fazia isso, quando eu tava muito cansada. Eu dormia das 8 até as 3, mais ou menos da manhã, às vezes até as 2. E eu acordava a esse horário pra eu estudar. Então eu acordava, estudava até, sei lá, a hora que Deus quisesse, até eu aguentar. E eu levantava pra ir pro cursinho de novo. Mas assim, gente, eu não recomendo acordar de madrugada. Na verdade, não recomendo mesmo, isso é péssimo. Eu sempre tentava descansar o suficiente para eu aguentar as aulas do cursinho, porque eu acreditava que as aulas do cursinho eram a coisa mais importante para mim naquele momento, porque era o momento que eu mais me dedicava a prestar atenção, até porque eu aprendo ouvindo e praticando, fazendo exercício. Então, eu não podia deixar de prestar atenção na explicação do professor. Então, eu sempre ia bem descansada para aula. E foi assim que eu lidei com o período do cursinho. É um período muito tenso que você precisa ter muita, assim, motivação e tá bem preparada psicologicamente, porque senão você acaba desistindo. Eu não cheguei a ficar muito tempo no cursinho, né? Até porque minha faculdade é uma faculdade particular. É mais fácil de passar do que essas mais concorridas, públicas, né? Mas pra quem vai prestar uma faculdade pública, assim, tem que estar com a mente muito preparada, com o psicológico muito preparado, porque você acaba desistindo, porque é muito cansativo e vai te desgastando, principalmente no final, quando já tá perto do vestibular. Vai dando um medo e uma insegurança e parece que você não é capaz disso, mas você é capaz, todo mundo é capaz, gente, sério. É você que faz acontecer, entendeu? Eu não estudava muito no ensino médio. Quando eu cheguei no cursinho, eu aprendi a estudar. Então depende de você e de você criar uma disciplina para aquilo. Eu ia começar a editar o vídeo e esqueci de comentar com vocês como foi o dia que eu passei em medicina, né? Que é o mais importante. Então, o dia que eu passei em medicina foi o máximo. Eu posso até deixar algumas fotos aqui na tela. E foi muito incrível. Foram amigos meus lá, super especiais, que eu amo muito. Um beijo pra vocês. Esperar comigo o resultado, porque eu fui na faculdade esperar o resultado. E minha mãe tava lá também, meu sogro, minha sogra, assim, mãe e pai do meu namorado, né? Eu não sou casada. Mas eles estavam lá também, minhas cunhadas. E, nossa, eu fiquei muito feliz. Quando eu fui ver a lista, eu tava assim, tipo, tudo bem. Talvez eu passe, e se eu passar, eu vou ficar numa classificação, tipo, lá longe, né? Só que quando eu fui ver minha classificação, eu fiquei em 19º, então eu fiquei muito bem. E graças a Deus eu fiquei muito, muito bem. E foi isso. Aí eu peguei no outro dia não, demorou uns 2 dias, eu fui fazer matrícula. Meu pai ficou super feliz também, né? Porque ele não queria que eu mudasse daqui, enfim. E foi um dia muito feliz
pra mim também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, que agora vai ter vídeo de medicina, né? Como vocês podem ver, até a capa do meu canal mudou. Agora tá escrito Medicine Student. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!